Olá, pessoal. Desculpa. Imagina, eu estou aqui com a Vlange Kendê, escritora, poetisa, professora de escrita criativa. Então, nós vamos ter uma entrevista muito bacana com esta jovem talentosa que vou falar, hein? Socióloga, mestra em literatura, autora de vários livros, entre eles A Criação do Escritor Eu Tenho, que é o resultado da sua monografia, e criadora de um canal chamado Fixomos. Quem nós somos no Fixomos, Vlange. E eu estou aqui em Paraty, estamos em Paraty na Feira do Livro, e ontem eu estava caminhando na praia do Jabaquara e encontrei uma jovem sentada na areia, com um papel e uma caneta na mão, trazendo seus pensamentos para o papel, e eis que era a Vlange. Muito bem-vinda ao nosso canal, obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigada, mais uma vez agradecendo aqui, e vai ser um prazer falar com vocês. Vlange, a nossa audiência aqui é composta por pessoas que trabalham com literatura infantil e para pré-adolescente. Então aqui a gente tem professores, professoras, temos escritores, ilustradores, pessoas que pensam o fazer da literatura infantil. E você é muito fera como professora de escrita criativa. Então conta pra gente o que é escrita criativa, ou como você chama isso. Então, a escrita criativa, ela é uma área do conhecimento dentro da literatura, né? A gente pode até pensar dentro da teoria da literatura, mas assim, todos os conhecimentos dessas áreas, teoria da literatura, história da literatura, crítica literária, tudo isso se junta um pouco na escrita criativa, e ela basicamente é o estudo, o próprio nome, né, já diz, é o estudo do processo de escrita, né? E aí pode ser para vários gêneros, né? A gente pode ter a narrativa, a poesia, e, enfim, o teatro, roteiro até entra um pouco aí, e basicamente o estudo disso, né? Então, quem estuda escrita criativa geralmente é quem quer escrever dentro de algum gênero e quer se aperfeiçoar tecnicamente, né? Porque a gente entra muito em questões de estrutura, em questões e aí questões mais específicas de cada gênero. Então, por exemplo, se você vai estudar a poesia, você vai entrar em questão de métrica, né, rimas, e aí você, enfim, estuda as categorizações e estuda o melhor modo de você desenvolver o seu processo. E o estudo de escrita criativa, ele é legal porque ele ajuda realmente cada pessoa, cada escritor, a entender pessoalmente, assim, o seu próprio modo de fazer, né? O seu, dentro daquilo que você está estudando, dentro daquilo que você está aprendendo, você vai se encontrando o que você gosta, o que você quer fazer na sua escrita. Muito bom. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. A pessoa que estuda escrita criativa, ela conhece alguma técnica, né? Seja na poesia, a rima e a métrica, seja na prosa, a construção de personagens e tudo mais. E o que você tem para dizer para aquelas pessoas que acreditam que, ao estudar uma técnica, ao conhecer um recurso novo, ela vai perder a sua intuição, ela vai perder a sua criatividade e vai ficar presa a uma forma? Isso existe? Então, a gente tende a achar, às vezes, né, que a escrita ela parte só de algo interno pessoal de cada um, vamos dizer, desse dom, dessa inspiração. E sim, parte da escrita é muito isso, parte da criação artística em geral é muito isso. Mas a técnica, ela sempre foi importante, né? Então, desde lá, a época de Aristóteles, já se estudava a técnica e já se tinha também essa questão de, mas é mais importante as musas ou a técnica e tal. E isso, sim, sempre foi uma polêmica, mas sempre existiu esse estudo da técnica. E quando você adquire, assim, conhecimentos técnicos, isso te dá, na verdade, mais possibilidades, isso te faz conhecer mais opções do que você pode fazer, de como você pode empregar a sua criatividade, né, e a sua inspiração. Então, eu acho que a técnica, ela não trava a gente, ela trava a gente se a gente achar
que aquilo é uma fórmula, né? Que o que a gente está aprendendo ali, a gente necessariamente tem que usar da forma que, por exemplo, está ali no manual de escrita. E tem manuais de escrita, tem livros, assim, estudos que eles são um pouco engessadores, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje em dia se estuda muito jornada do herói, né, no estudo de narrativa. E se você seguir isso como uma fórmula, sim, isso vai te engessar. Mas a questão é, você não precisa seguir isso como uma fórmula. Isso é uma opção que você tem. E se você conhece essa opção, você consegue saber também o que daquilo, que parte daquilo seria legal você usar, que parte daquilo não faz sentido você usar. E você também acaba entendendo se você pode só pegar aquilo e ignorar, vamos dizer assim, e não pensar naquilo na hora de escrever. Ou se você vai escrever, né, pensando em algumas partes daquilo. Enfim, a técnica, ela... E para outros conhecimentos, vamos dizer assim, técnicos que não vão te engessar. Então, por exemplo, se você estuda poesia, você está tentando ali aprender questões de métrica, e você, exemplo, eu aprendi a fazer um soneto. O soneto ele tem toda uma questão de ser uma forma fixa, que tem ali algumas regrinhas. Mas não quer dizer que você só pode escrever soneto a partir dali. Ou que você, que tudo que você vai escrever vai ter que ser dentro dessa forma fixa ou de qualquer outra forma fixa. Mas é uma coisa que existe e é uma coisa que quando você aprende, você consegue levar isso até para outros escritos, outras coisas que você queira fazer, né? Então, por exemplo, uma pessoa que escreve muito soneto, ela vai ter uma noção muito grande de sentir assim o som das sílabas de um poema, e às vezes você consegue, exemplo, tem a questão da escansão, né, na poesia, que é aquela contagem de sílabas métricas. Se você escreve muita forma fixa, muito poema de forma fixa, você já meio que fica no automático, assim, você às vezes pensa num verso e você já sabe automaticamente quantas sílabas ele tem. Você nem pensa na contagem silábica. Então, essa questão da técnica, ela te dá mais recursos, ela te dá mais ferramentas na sua caixinha de escritor. Muito legal. Mas vou pedir só para você segurar o microfone. A gente está num bar aqui, pessoal. Se você puder, a hora que for falar, colocar mais pertinho, né, que está tendo um barulhinho aqui. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, sabe, Blanche? A técnica só aprisiona se você considerar isso como uma fórmula, né, e não tiver a liberdade de experimentar coisas novas. Eu costumo dizer para vocês, pessoal, que a técnica, ela dá mais caminhos, ela dá mais possibilidades. Então, se eu não conheço a ferramenta, por exemplo, no caso da escrita de uma história, eu nunca ouvi falar do mostre e não conte. Eu não sei o que é mostre e não conte, então eu não sei nem aplicar, não sei reconhecer, não sei se eu usei ou se eu não usei, e eu escrevi um negócio lá, do meu coração, da minha intuição, da minha percepção, do meu dom, seja lá o que for. Se eu conheço a técnica, eu posso mudar. Eu falo, olha, deixa o negócio que eu contei, eu vou mostrar para ver como é que fica. E vou mostrar de 2 ou 3 modos diferentes. Então eu tive escolha. E a minha escolha final pode ser, não vou usar o mostre, vou usar o contar. Mas foi uma escolha minha, eu conheci. Se eu não conheço, eu só tive uma possibilidade, que é a minha intuição. Então você fica totalmente preso. Eu acho exatamente o contrário. Quando a gente conhece a técnica, a gente ganha liberdade, né? No caso da poesia que você falou, acho que o exemplo é muito bem dado. Algumas formas poéticas são fixas, né? Então, por exemplo, se a gente está escrevendo um martelo galopado em cordel, ele tem que ter 10 sílabas. As tônicas estão lá nos versos, no terceiro, no sexto e no 10º. Ele tem 10 versos decassilábicos, as rimas são daquele jeito. Não dá para a gente fugir. Eu acho que a grande maestria é a gente soltar as asas da imaginação, mesmo usando alguma forma fixa, né? Porque no caso do soneto, eu honestamente não sei o quão preso ele está à tradição. Mas, sei lá, do Limerick, das poéticas do cordel, do Villanella, tem que ser naquela tradição, né? Não pode sair daquilo, né? Mas não é o caso da prosa. Na prosa a gente consegue viajar muito mais. Falar nisso, né? Você falou da poesia e da prosa. Qual que é a diferença entre escrever prosa ou poesia? Então,
primeiro, não sei se vale a pena falar da diferença entre esses conceitos, né? Poesia e prosa, ou... Eu acho que não precisa, mas assim, Tá. como que você quando escreve, assim, você como é que sente? Entendi. Então, eu costumo, é até engraçado, porque tem gente que fala assim, não, eu só escrevo qualquer coisa, qualquer tipo de literatura quando eu tô inspirada. Eu sou mais assim com poesia. Eu gosto de escrever poesia quando eu tô inspirada. Por isso que ela estava ontem, devia ter tirado uma foto, mas eu achei muito invasivo. Ela estava sentadinha com papel na praia, né, recebendo a brisa do mar no fim da tarde. Escrevendo poesia. Você estava fazendo um poema? Você chegou a fazer? Eu estava fazendo um poema. Assim, eu não cheguei a fazer algo que eu senti que tivesse completo, mas você estava só esboçando. Lá, Eu estava falando que você gosta mais da inspiração para poesia. A poesia. E a prosa, para mim, ela é mais o trabalho, assim, Sim. O suor. Da reescrita, né? Quando eu escrevo poesia, eu pego algum sentimento ou alguma pequena coisa, às vezes, que eu tô vendo e que me desperta alguma ideia, assim, e eu coloco lá e vou fazendo, assim, só sento e escrevo. Agora, quando eu escrevo prosa, e aí prosa narrativa, né, que é o que eu mais gosto de escrever, e principalmente na escrita de romance, que é uma narrativa mais longa, né, eu planejo tudo antes, assim, eu sei... Peraí, vou falar sobre isso. Peraí. Tá. Planejamento, calma, Blanche, calma. Você vai fazer aniversário que dia? 20 de novembro. Escorpião, né? Calma, Escorpião. Inclusive, gente, as aulas da Vlange de escrita de história são primorosas. Não deixem de assistir. Realmente, assim, quem está comigo, quem acompanha meus vídeos, quem é meu aluno, quem está nas mentorias, quem está comigo pensando junto à literatura infantil, veja todas as aulas da Vlange de construção de histórias, porque ela passa por tudo, né? De personagem, de dica, de enredo, de conflito. Eu, às vezes, viajo na estrada ouvindo os teus vídeos, porque são, inclusive, uma coisa boa de você fazer. Você está no carro, bota os vídeos da Vlange para ouvir, porque ela tem muito conhecimento. Então, vamos lá. Você falou que planeja tudo. Então, olha a pergunta que não quero calar. Quando você escreve uma história, você já sabe o final? Já. Eu já sei o início, meio e fim. Você já sabe o início, meio e fim, mas você não escreveu. Não. Você pensou, olha, a história vai ser desse personagem, que vai viver isso e vai terminar ali. Então, a Vlange, gente, ela não é como um arqueólogo. O Stephen King, no Sobre a Escrita, ele usa um exemplo muito legal, né? Que tem um escritor que é tipo arqueólogo, que é aquele que vê um osso, né, e vai tirando tal, e não sabe se é um osso de uma galinha que morreu há 50 anos ou de um dinossauro de 100 mil anos, né? Então você já sabe. E eu vou confessar que eu também gosto de saber o final da história. Conta como que é. Agora eu quero saber, Bruno. Você sabe o final da história, e aí? Então, assim, primeiro de tudo, eu começo pensando assim, já, assim, minhas histórias, elas podem surgir de qualquer coisa. Então, às vezes eu penso num personagem, eu penso numa, vamos dizer, um resumo do resumo de um enredo, ou então um acontecimento, ou enfim, alguma coisa que eu queira colocar ali, algum tipo de relação entre personagens. E se eu tivesse uma história com um personagem... Exemplo, eu tenho um romance chamado Memórias que Ninguém Sentia, que ele ainda não foi publicado, mas ele recentemente ganhou um prêmio, que foi o Prêmio Carolina Maria de Jesus. Parabéns, viu? Obrigada. E essa história surgiu como? A primeira ideia que eu tive relacionada a essa história foi assim, e se eu tivesse um livro, assim, com um personagem que fosse um bully, que fosse alguém, assim, que faz bullying com os outros, né, que é agressivo, que gosta de intimidar os outros. Quantos anos tem esse personagem? Então, ele tem 14 no momento da história e 24 em outro. E aí eu pensei assim, só pensei, e deixei guardada essa ideia. Eu ainda não tinha essa ideia. Então a ideia surgiu, só um personagem de 14 anos que fizesse bullying. E eu nem tinha, assim, a idade dele ainda. Tá. Só um personagem que fosse um bully. Assim, se eu escrevesse na perspectiva desse cara. Foi a primeira ideia. E isso ainda não era um romance, ainda não era nenhuma ideia de romance, era um personagem. Apenas um flash, uma coisa... Eu podia fazer ele num conto, eu podia
Enfim. Olha isso, gente, vamos entender assim, eu vou te interromper, desculpa, não é que eu quero te interromper, mas é legal a gente entender que ela tinha várias escolhas, né? A ideia ela teve, porque eu vejo muitas vezes, Lange, as pessoas que escrevem para criança, elas já querem fazer, não, eu vou fazer um livro com 32 páginas, tantas ilustrações, já quer fechar tudo, e às vezes não é isso, né? Você precisa começar a escrever para ver o que vai dar, né? É algo que vai surgindo aos poucos, às vezes, né? E, bom, eu tive essa ideia de um personagem, guardei aquilo, e depois eu tive outra ideia. Isso tem muito tempo, porque eu demorei muito tempo para escrever esse livro, eu demorei 6 anos, então isso foi lá em 2017. Eu tinha meus 19 anos, eu tinha saído da escola, entrado na faculdade, e isso é uma mudança grande, assim, né, e para mim foi mais mudança porque eu na faculdade eu fui para outra cidade, estudar em outra cidade, eu continuei morando onde eu morava, mas, né, fui estudar numa cidade que era uma cidade grande, Niterói, e eu fui criada em Guapimirim, uma cidade pequenininha no interior do Rio. Fica quanto tempo de Niterói essa cidade? De ônibus, assim, dá umas 2 horas e meia. Isso é todo dia? Uhum. Você demorava 2 horas e meia para chegar na faculdade? Às vezes demorava muito mais. E 2 horas a 3 horas para voltar? Uhum. Claro que eu acho que ela devia ler alguma coisa nesse caminho, né? Ou estudar, ou às vezes só dormir mesmo, porque às vezes a gente fica cansado demais. Mas... Olha o que é o estudante brasileiro, né? Que pega 6 horas por dia. Todo dia. Eu ficava mais tempo no ônibus do que na faculdade. Que coisa, né? E era faculdade de literatura, de letras. De ciências sociais, na graduação. Uhum. E aí, assim, nessa época eu tava com uma nostalgia muito grande da minha adolescência, dos meus amigos. E, assim, eu queria escrever algo que, de certa forma, retratasse isso, essa nostalgia meio triste, assim, meio angustiante. E ao mesmo tempo, assim, misturando várias coisas ou coisas que realmente já aconteceram, seja comigo ou seja com outras pessoas, mas assim, que já passaram pela minha vida, ou coisas que eu simplesmente inventei. Eu criei essa história, que é de um garoto que, quando ele tinha lá seus 14 anos, estava na escola, ele tinha um melhor amigo, depois passam-se 10 anos e a gente sabe que teve alguma coisa que aconteceu que separou esses dois amigos, assim, alguma coisa muito grave, alguma tragédia, e aos poucos, né, eu vou indo e voltando. Mas o leitor sabe dessa tragédia? Ainda não, o leitor começa sem saber. Eu já sabia. Você já sabia, então você começou escrevendo a história do personagem tal que ia viver tal tragédia. Quando eu comecei a escrever, eu sabia que eu queria uma tragédia, eu ainda não sabia exatamente o quê. Então, olha que legal, ela começou a escrever sabendo que ia ter um ponto de virada ali, né, uma tragédia, mas não sabia qual que era. E deixa eu só te fazer uma pergunta, Volange, que eu quero que, assim, para o pessoal entender esse processo. Suponha que você tenha pensado numa tragédia X. E no meio do caminho você viu uma outra tragédia. O que você faria? Você ficaria presa àquela tua ideia inicial ou você experimentaria a nova possibilidade? Não, eu experimento as possibilidades. Isso até teve uma coisa que mudou nesse livro. Porque assim, isso que eu tô falando, que eu comecei a escrever a história, na verdade eu não estava escrevendo o texto em si, que iria pro livro. Eu estava fazendo um esqueleto. Esqueleto. Você chama esqueleto ou escaleta? Geralmente eu falo esqueleto, mas é a mesma coisa, né? Então, para quem não sabe o que é esqueleto, você poderia explicar, por favor, o que é o esqueleto de uma história? Então, seria um resumão, assim, da história, e aí cada pessoa pode ter um processo diferente para fazer esse resumão, então você pode fazer cena por cena da história, que foi o que eu fiz, mas antes de fazer cena por cena, eu fiz assim, quais seriam os principais pontos de virada. Pronto, então, peraí, não, agora ela é... Já introduziu o conceito. Gente, ó, anota aí, esqueleto. Eu gosto de escaleta, porque acho que esqueleto é uma coisa morta, né? Esqueleto é uma coisa, não é um conceito, não é um conceito muito certinho, é mais uma metáfora ali. Então, o esqueleto, esqueleto pode ser também. Você fala assim, na cena 1 o personagem vai conhecer a mãe, um resuminho, né? Capítulo 2, ele vai isso e tal. E aí, se ela não escreveu os capítulos ainda, ou as cenas, ela escreveu ponto de virada. O que é um ponto de virada? Então, um ponto de virada, ou os pontos de virada de uma história, a gente pode dizer que são momentos-chave em que a história está seguindo um rumo e de repente ela começa a seguir outro. Então, por exemplo, a própria tragédia que acontece, né,
é um ponto de virada. Os personagens estão vivendo lá a vida deles, eles têm seus objetivos, eles estão ali realizando as ações em direção àquele objetivo, e de repente alguma coisa acontece que muda o rumo um pouco deles, né? Alguma coisa inesperada, geralmente, né? E os personagens eles têm que fazer outras coisas que eles não estavam fazendo antes, vamos dizer assim. Peraí. Olha que legal. O ponto de virada acontece alguma coisa inesperada, na qual os personagens vão ter que fazer alguma coisa que eles não estavam fazendo antes. Isso é muito legal, gente, porque a literatura infantil ou para pré-adolescente também precisa do ponto de virada. Se não tiver o ponto de virada, que seria o conflito ou alguma coisa que faça com que o personagem ande, a história não se movimenta, né? Então tem muitos escritores de livros infantis que acham que a ilustração vai resolver um problema da história, e não vai, né, na minha percepção. Esse ponto de virada que coloca o personagem, olha que legal, gente, que ela está falando, coloca o personagem vivendo uma situação que ele não queria, muitas vezes, né? Ou às vezes até que ele queria, mas que as coisas não estavam se encaminhando para aquilo acontecer, né? E aí a pergunta que eu te faço, Blanche, o quanto que você tem controle sobre a vida do personagem? Porque às vezes o personagem vai crescendo tanto, às vezes eu sinto isso, eu sou uma pessoa meio controladora na minha vida pessoal, né? Gosto de saber o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo e tal. Mas na literatura é um treino que eu quero deixar o personagem fazer o que ele quer. E muitas vezes o que ele quer não é aquilo que eu faria, né? Tá acesa a luzinha? Que medo, né? Não é aquilo que eu faria. Então aí eu deixo ele viver aquilo. Quanto que você permite com que ele vive as coisas? Ou você fica falando, não, vou segurar o bicho? Então, depende muito. Porque, como eu falei, eu planejo tudo antes. Então eu planejo também o personagem. Quem ele é, como ele se comporta. Se ele sei lá, se ele é mais bondoso, gentil, ou se ele é mais, assim, não se importa muito com os outros, mais isso egoísta. Na escaleta. Isso tudo eu já planejo e eu anoto tudo. Tudo que eu planejo, eu não fico só no pensamento. Eu anoto, faço documentos ali. E aí... Você deve fazer um arquivo virtual, né? Imagina. Uhum. Claro. Sim, essa minha história, por exemplo, que eu estou dando de exemplo, Memórias, a minha escaleta ficou com tipo 80 páginas. Ficou muito grande. A escaleta tem 80 páginas e o livro... 175. Então era quase o livro, né? Porque eu fiz cena por cena, mas como eu falei, para outros livros, por exemplo, eu nunca fiz escaletas tão grandes para outros livros quanto eu fiz para esse. Para quem está surpreso com o que ela está falando, eu fiz uma live recentemente com Caio Tosi. Caio Tosi é um autor de livro juvenil, maravilhoso, e ele também faz escaleta. Ele fala que a escaleta do livro dele, que a gente conversou sobre um livro dele, né? Que eu li, eu achei maravilhoso. A escaleta tinha 30 páginas. Eu não faço escaleta, então eu acho incrível quem faz escaleta, é muito legal. Uhum. E aí, eu tenho assim, na escaleta eu já sei o que o personagem vai fazer e tal, mas às vezes, quando eu pego aquela escaleta e tô, assim, depois que eu termino de planejar tudo, já sei a história toda do início ao fim, já sei o que os personagens vão fazer em cada momento, aí eu pego e vou transformar aquilo no livro em si, no texto, né? E às vezes, quando eu tô nessa etapa de transformar em texto, chega em algum momento e eu penso, não, isso aqui que eu anotei, que eu planejei, acho que outra coisa funcionaria melhor. Eu acho que ao invés de X eu vou fazer Y, né? Ou que o personagem, ao invés de X, ele vai fazer Y. E, na verdade, não é que o personagem, ele tá tomando decisões, né? Mas é uma coisa que eu percebo que mudar de ideia é melhor naquele momento, né? Eu acho que mudar... essa liberdade para mudar de ideia também é muito importante para quem planeja a história. Porque se a gente ficar, às vezes, muito preso ao que a gente planejou no início, a gente pode não se abrir a novas ideias que vão funcionar melhor, né? Genial. Você sabe que na literatura infantil, e eu vou trazer para a literatura infantil porque as pessoas gostam dessa ideia da literatura infantil. Às vezes na literatura infantil a pessoa fica presa não que ela planejou, a um fato que aconteceu. Eu suponho que a pessoa vai escrever sobre a cadeira que ganhou da avó. E a avó deu uma cadeira amarela, por exemplo, estou inventando agora. E na história fica melhor se a cadeira fosse azul. Mas ela fica presa à cadeira amarela porque ela ganhou da avó dela uma cadeira amarela. E para ela é muito importante colocar uma cadeira amarela na história. E ela fica obstinada ao fato real mesmo, né, da cadeira que ela ganhou da avó. Ou muitas vezes a cidade que ela mora. Ela está escrevendo uma história que se passa na cidade em que ela mora. Aí
a pessoa fala que a cidade tem 4 ruas, mas na história ficaria boa se tivesse 6 ruas, mas ela fica presa às 4. Né? Então isso é importante. Ó, a Avalanche está falando para a gente que ela pode mudar o que ela planejou. E eu digo para vocês que vocês podem mudar o fato real. Por que, Avalanche? A literatura, para mim, ela é muito maior do que a vida. Né? Veja na literatura infantil. A Bela Adormecida, a moça não dá um cochilinho, né? Ela dorme 100 anos. A Rapunzel não tem um cabelo bonito, ela tem um cabelão, né? A bruxa do João e Maria não dá um docinho para as crianças. A casa dela é feita de chocolate e tal. Então, assim, a literatura é maior do que a vida. Então, quando a gente está escrevendo para as infâncias e juventudes, é bom a gente esquecer um pouco a realidade, né? Pode até ter o fato histórico, o fato pedagógico, mas que eu imagino, né, a boa história vai ser realmente boa quando ela for muito maior do que a vida. E não se prendam à cadeira amarela da voz. Se mudar para azul, manda ver. Quando a gente escreve baseado em coisas reais, sempre, quando a gente está falando de literatura, sempre aquilo vai ser ficcionalizado, mesmo que seja o mais fiel possível à realidade. Você está tratando de um mundo ficcional, um universo próprio ali da narrativa, claro, que é sempre um universo ficcional. Então, por exemplo, só um exemplo de como que é sempre ficcional. O tempo em que as coisas acontecem na narrativa nunca é o tempo real que as coisas acontecem. Então você está ficcionalizando o tempo. O tempo da narrativa não é o tempo da realidade, então a gente está ficcionalizando o tempo. E se você está ficcionalizando o tempo, aquilo já não é mais real. Genial. Não é, tipo, sempre a narrativa ela cria um universo próprio. E aí dentro desse universo, mesmo se você quiser botar elementos da vida real, você tem total liberdade para ficcionalizar e às vezes você realmente criar alterações ou moldar aquilo para se encaixar melhor no que você quer tirar ali daquela história, é o ideal, assim, em vez de se prender ao real daquele fato, né? Que legal, que bom. Ô Vlange, e que mais? Então a gente falou da criação e personagem. Você cria o personagem como? Você pensa em protagonista, em antagonista? Isso é uma preocupação que você tem? Da mudança de qualidade do protagonista? Sim, então, quando eu penso numa história, às vezes eu não sei ainda quem vai ser o protagonista, eu não sei, às vezes, por exemplo, se eu quero ter um protagonista ou mais de um. Então, por exemplo, recentemente eu escrevi uma história com 2 personagens que são ali centrais, são praticamente as 2 únicas personagens que a gente tem na história, que é uma história bem claustrofóbica um pouco, né? Até porque fala de um relacionamento abusivo e você tem ali aquelas 2 figuras centrais. E eu não sabia, a princípio, se eu queria narrar na perspectiva das 2 ou de uma só. E depois eu decidi que seria de uma só. Então, essa aqui... É narrador em primeira pessoa? E aí, aliás, não é em primeira... Ia ser em primeira pessoa, né? A minha ideia inicial foi que ia ser em primeira pessoa. E aí eu fui testando primeira pessoa, terceira pessoa, mas é o interior da personagem, né? A gente tem lá. Eu fiquei feliz, porque olha só, a ideia dela era escrever em primeira pessoa. Aí ela mudou para terceira pessoa, mas como se fosse aquele narrador colado no personagem, né? Sim. Porque o narrador em terceira pessoa ele pode estar um pouquinho mais longe, né? Ou grudado no protagonista. E ela mudou. Então, gente, muda. Eu falo isso toda hora, Blanche, porque as pessoas têm receio de mudar o texto, experimentar o novo. Parece que a pessoa fica pegada. E na literatura infantil, todo escritor tem uma amiga chamada Rosana, que é professora de português. É uma brincadeira que eu faço, né? Que é uma professora de português do 3º ano. E a pessoa escreve 1 ou 2 vezes, a 2 ou 3 revisadas, e já manda para a professora Rosana revisar. Essa Rosana pode ter o nome que você quiser, mas sempre alguém já mandou para alguém revisar gramática e ortografia. Aí a pessoa não consegue fazer isso. Imagina, estava narrando em primeira pessoa, mudar para terceira, e o livro infantil é mais fácil, porque às vezes tem 5 páginas, 8 páginas. É um conto, né? É muito mais fácil você mudar um conto de 8 páginas do que um romance, né? E eu já fiz em livro juvenil, eu escrevi o livro inteiro em primeira pessoa e mudei para terceira. O livro inteiro, 100 e tantas páginas. Um livro para pré-adolescente. Mas eu quero experimentar, isso que é liberdade, né? Então não passe o texto para a sua amiga Rosana, deixa a Rosana dançar samba que ela gosta. Depois de tudo que você experimentou, você passa para ela revisar, né? Faz sentido isso? Sim, com certeza.
E aí, a questão também da questão de em qual perspectiva você vai botar a história, ela demonstra também sobre quem vai ser o protagonista, né? Que geralmente é o personagem que a gente vai acompanhar ali. E aí, sabendo quem é o protagonista, eu já sei qual é o personagem que eu vou trabalhar mais profundamente, né? Dar mais complexidade. Às vezes, por exemplo, no caso do personagem Bully, eu já sabia que ele seria meu protagonista, porque a ideia era escrever justamente na perspectiva dele. E aí eu sempre tenho um momento de visualizar o personagem fora da história, assim, como se ele fosse uma entidade ou uma pessoa, né, vamos dizer assim. Mas eu não gosto de pensar no personagem como uma pessoa, então como se ele fosse uma entidade à parte, com as características dele, e depois ele vai entrar ali na história. Entendi. Você pensa na vida pregressa dele, alguma coisa assim, sim, que não necessariamente está lá. Eu penso em toda a caracterização, mas assim, é meio contraditório porque ele ainda não tá na história, vamos dizer. Eu penso nele como uma entidade. Só que eu já penso nessa entidade como alguém que seria vai... um personagem que não tá na história como uma entidade. Então, eu vou tentar explicar. Ele não é um cara, por exemplo, ele faz bullying lá com o João, né? Mas ele joga bola, mas ele cozinha com a mãe, por exemplo. É isso que você pensa? E esse cozinhar com a mãe humaniza ele, mas ele não tá na história, é isso. Mas não é exatamente assim que eu penso. Por quê? Por que eu falo que ele é... Eu quero saber como é que você pensa. Conta como é que você pensa. Por que eu digo que ele começa como uma entidade? Porque eu começo a pensar em quais são as características dessa pessoa e não necessariamente no que ele vai fazer na história. Eu sei alguma coisinha porque, assim, eu já tinha planejado que na história ele vai ter esse amigo, que ele brigou e não sei o quê. Então eu já sei alguma coisinha, só que eu ainda não tenho a história inteira. Então eu não sei tudo que ele vai fazer na história. Eu não sei se ele vai cozinhar com a mãe. Mas eu sei que ele é alguém impulsivo, eu sei que ele é alguém meio triste, meio angustiado, que sente uma nostalgia muito grande do passado. Eu sei que, e no caso desse personagem especificamente do Memórias, que eu dei de exemplo, né, eu pensei em como ele seria no passado e no presente narrativo, né. Claro que ele tem as características dele que não mudam, mas aí tem algumas coisinhas que mudam. Mas enfim, vamos falar de um exemplo hipotético em que eu tenho só uma linha narrativa ali, e o personagem, ele não vai mudar de idade, né? Então eu tenho algumas características que eu traço, né, sobre esse personagem, que a partir do momento em que eu consigo visualizar aquela entidade, né, e por que não pessoa? Porque uma pessoa, ela tem 1 milhão, infinitas características, e um personagem não. O personagem, ele é como se fosse mais compacto, né, porque você geralmente vai pensar aquilo que você só aquilo que vai fazer sentido ali, Você Olha não vai... isso, gente do céu. Lange dando aula pra gente aqui. Então, nós humanos temos 1000 possibilidades para tudo. O personagem, ele acaba sendo mais compacto, como você falou, né? Porque você só pega a coisa que vai servir para a história. Você vai pensar assim em algumas características básicas, assim, sei lá, 2, 3 características básicas ali que vão conduzir o comportamento daquele personagem. E assim é muito mais fácil de pensar, é como eu faço. Então eu vou lá e anoto, esse personagem ele é tal, tal, tal. 3 características principais, né? Ou então às vezes, 3 qualidades, 3 defeitos, alguma coisa assim. Não tento pensar em tudo, todas as opções de características que ele poderia ter, né? Porque se você pensar em muito, tem 1000 possibilidades, né? Exato. E aí não vai, a história não vai... E ele não vai servir ao enredo desse jeito, né? Para o personagem servir ao enredo, eu preciso pensar em algumas coisas básicas que vão conduzir o comportamento dele e que vão conduzir também o arco de transformação dele, que aí já é outra coisa. Então, peraí, ela falou de 2 coisas. Gente, a Avalanche está dando aula aqui. Servir ao enredo, eu na literatura infantil, eu pego essa frase mesmo e falo como uma ferramenta, né? Só coloca aquilo que sirva ao enredo. Então, por exemplo, se para a pessoa é importante dizer que a avó do menino é mineira, porque a avó dela era mineira, porque ela é mineira, sei lá, porque ela quer dizer que a avó é mineira, né? A pessoa quer colocar o que ela quer na história, né? A história dela põe o que ela quer. Eu falo, tá bom, isso serve ao enredo? Se não serve ao enredo, a gente precisa fazer servir ao enredo. Então você vai ter que mostrar, por exemplo, qual a relação desse menino com a avó. A avó fazia pão de queijo e dava 3 para cada neto e para ele dava 4. Então eu mostro que a avó preferia esse garoto, usando um elemento da cultura mineira, por exemplo. Então, eu fiz a história da avó mineira entrar no enredo. Porque se ela não serviu o enredo, não coloca. Eu gosto de pensar na literatura assim. Aí você falou do outro, do arco de transformação. Arco de transformação. Lange,
que é isso? Tentando falar do jeito mais simples possível. Chapeuzinho Vermelho, no início da história. Por que tudo dá errado? Por que tem o lobo mau? Por que o lobo mau, né, ameaça a vovozinha, ameaça a Chapeuzinho? Porque a Chapeuzinho, ela confiou numa pessoa estranha. Confiou num estranho, ou seja, ela começa a história sendo uma pessoa muito ingênua, né? E aí, por ela ser muito ingênua, desde o início da história, ela passa por tudo isso. E no final, né, quando acontece tudo, o lobo come a vovozinha, e depois o lobo, né, o caçador mata o lobo, e a Chapeuzinho aprende que ela não deve ser ingênua, ela não deve confiar em estranhos. Então agora, ela nunca mais poderia viver essa história de novo, porque agora ela já não é uma pessoa que confiaria em estranhos. Ela teve uma transformação, ou teve uma mudança de perspectiva em relação ao mundo ali. Ela agora, assim, em poucas palavras, aprendeu uma coisa. Ela mudou de qualidade. Ela mudou. Então é basicamente isso, um arco de transformação. E toda história precisa ter essa mudança, esse arco de transformação? Sim, não é que toda história precisa. Por exemplo, na literatura contemporânea, existem algumas histórias em que justamente o autor ele vai tentar não fazer esse arco de transformação. É intencional do autor não fazer. Intencional. Mas geralmente as histórias têm sim, né? Mesmo histórias em que, principalmente na verdade, histórias que você não vai nem ter muito enredo, você vai ter uma transformação. Então, por exemplo, A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Não tem muito enredo. Mas você tem uma personagem que ela tem basicamente a história ela tendo uma epifania que muda a visão dela de mundo. Então, o arco de transformação do personagem é algo que nem sequer depende tanto assim de um enredo muito elaborado, mas ele está ligado ao enredo na medida em que uma coisa que acontece no enredo vai, vamos dizer, despertar um gatilho às vezes para essa mudança. Então, no caso da Chapeuzinho, é o lobo mau, a história com a avó. No caso da Paixão Segundo GH, é a barata lá que ela encontra. E assim... A Avalanche vai com uma naturalidade incrível, da Chapeuzinho Vermelho para Clarice Lispector, assim, com exemplos claríssimos. Gente, vocês precisam assistir aos vídeos dela falando de escrita criativa, que a Avalanche tem uma didática que é isso que vocês estão vendo, que é muito claro, você é muito clara para ensinar a escrita, né? Você traz esse universo de uma maneira muito, muito lúcida. E agora uma curiosidade, Blanche, você aprendeu escrita criativa como? O que você leu? O que você viu? Eu sei que a gente tem uns livros em inglês, né? O que é? Conta pra gente. Segredos da Blanche. De vários jeitos. Eu comecei o canal porque eu estava começando a querer aprender escrita criativa e estava começando, assim, com pesquisas na internet mesmo. Então, exemplo, se você pesquisa assim, como escrever um livro, você se depara com um site, o site vai estar dando dicas meio, assim, senso comum, e no final vai ter ali, baseado no livro tal. E aí você pensa, então esse é um livro, assim, um livro teórico sobre escrita criativa. Então e você tinha 16 anos? Livro. Sim. 15 para 16 anos. Imagina uma adolescente de 15 anos lendo como escrever, aí você chegou em qual livro? Então, o primeiro livro, assim, que eu li de escrita criativa foi A Jornada do Escritor, do Christopher Voller, que é o que fala da jornada do herói, aquele que eu falei que pode engessar e tal, mas foi a primeira coisa assim que eu li, tirando artigos e coisas na internet, assim, né? E eu gostei muito porque, assim, eu tenho críticas hoje em dia sobre esse livro, mas na época eu gostei muito porque eu comecei a enxergar o que está por trás da construção de uma narrativa, né? Foi o primeiro livro que me fez enxergar um pouco disso, tanto que os meus primeiros vídeos do canal são sobre esse livro. E estão lá ainda? Estão lá ainda. Olha lá, hein? Eu lá com 16 aninhos, 16 eu não tinha nem botado o aparelho ainda. Tava com meus dentes tortinhos lá, todo o processo, lá, né, do criança, meu cabelo grandão. E é isso, assim, e com muita cara de criança. Tinha muita cara de criança. Hoje ela é jovem, né, uma jovem mulher, mas com muita sabedoria, né? Isso é muito visível, que você traz muito conhecimento. E eu fui, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo mais, eu fui lendo mais coisas. Então, assim, livros teóricos de escrita, ou até de teoria da literatura, eu fui lendo. Eu também fiz desde oficinas curtas online, até
aulas, assim, presenciais. Então, por exemplo, eu estudei roteiro de cinema, que, assim, apesar de não ser literatura propriamente dita, a gente estuda muito sobre, né? sobre construção de história, construção de personagem, e uma coisa de interessante diálogos. É que no roteiro de cinema, como no teatro, só tem diálogo, né, basicamente, né? A gente já conhece o personagem. Então, para você que tem um narrador gigantesco, porque na literatura infantil também tem isso, né? A pessoa faz um livro de 8 páginas. Aí, se eu pedir para marcar em azul o que é fala do narrador, tem 95% do texto da pessoa vai estar em azul e 5% em amarelo, que são os diálogos. É um exercício que eu peço para a pessoa fazer. Então, a pessoa tem um narrador gigantesco, né, geralmente ensinando alguma coisa e ditando como que o personagem deve se comportar. E o personagem aparece muito pouco. O cinema e o teatro, a gente conhece o personagem, o que ele quer, para onde ele vai, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gostaria de fazer e não fez, só pelo diálogo, né? Não exatamente só pelo diálogo, mas o diálogo ele tem um protagonismo ali, né? Que a gente também conhece muito pelas ações do personagem. Sim. E o texto em si a gente não tem acesso quando a gente assiste uma peça ou vê um filme, né? Mas na hora de escrever o texto ali, e claro, é um texto que não deve ser literário, porque na literatura a gente bota muito pensamento, e no roteiro a gente tem que botar o que é visível ou o que a gente pode ver ou ouvir, né? Claro. E ali a gente vai trabalhar nas ações dos personagens e no diálogo bastante também, né? Então, por exemplo, a voz do personagem ela só aparece nos diálogos, enquanto na literatura ela pode aparecer por pensamento, pelo narrador. E é isso, assim, e eu estudei roteiro, depois eu fiz mestrado em teoria da literatura. Mas na faculdade, no seu mestrado, teoria da literatura, você estudou escrita criativa? Não. Construção de histórias, não. Não, foi... Eu tentei, antes de eu entrar nesse mestrado que eu fiz na UERJ, eu tinha feito processo seletivo para o mestrado em escrita criativa na PUC-RS, né, lá em Porto Alegre. E eu não passei por três pessoas na minha frente. Eu fiquei lá como suplente e tal, e acabei não entrando, porque tinham poucas vagas. E não fui fazer, mas acho que também tudo acontece por um motivo. Claro. Depois eu fui pra UERJ, foi ótimo, assim. A única coisa que eu não gostei foi que foi durante a pandemia, meu mestrado, e acabou tendo que ser online. Mas eu gostei bastante, eu consegui ter um orientador, que foi o professor Roberto Assíselo, que eu já tinha lido a obra dele, então eu já queria estudar com ele. Foi muito legal, eu tive professores ótimos. E eu também aprendi muita coisa que não só é um conhecimento teórico para eu, por exemplo, passar no canal e tal, mas são coisas que me ajudaram a pensar a minha escrita também, né? Claro. Não, quando a gente ensina, a gente aprende um bocado também, né? E quando a gente aprende teoria, a gente também aprende prática, porque a gente está vendo o que a gente pode botar em prática ali, a gente está conhecendo muitas perspectivas sobre literatura. E é isso, eu fui acumulando, vamos dizer assim, esse conhecimento e passando, transmitindo. Tudo tá no canal. Sim, porque eu comecei o canal quando eu estava no ensino médio, então assim... Mas uma menina de 15 anos para 16, eu tenho uma filha de 14 para 15, então eu sei como é que é, né? Minha filha quer ser, ela tem uma coisa de astrofísica, então ela estuda física, quântica, mecânica, astronomia, e eu acho muito legal que ela estuda porque ela quer. E acho que você também viveu isso, né? Sim. Ninguém te mandou estudar, nenhum professor. Aí as professoras falavam o que para você? Elogiavam. Achavam ótimo. Até porque, por exemplo, como eu já tinha esse interesse por literatura e por língua portuguesa também, né? Eu ia muito bem nas aulas de português, nas aulas de redação, e os professores ficavam, assim, muito felizes. Eu lembro que teve um dia que a professora de português, ela me deu um abraço, porque eu fui a única que consegui fazer o exercício certo. Ah, que legal. E assim, eu acho que todo professor gosta de ver um aluno com interesse, né, naquilo. Com certeza. Ô Vlange, a gente já está conversando há 44 minutos e vamos encerrando, mas eu queria te pedir um favor agora. A ferramenta que eu gosto muito de ensinar para os alunos é o Mostre e Não Conte. Eu tento, o nome ele é simples, né, é autoexplicativo, mas não é uma ferramenta fácil da gente aplicar. Então você pode dar alguma dica de como usar o Mostre e Não Conte, falar o que é o Mostre e Não Conte, porque o seu vídeo circula para o nosso grupo do Mostre e Não Conte. O que é esse Mostre e Não Conte?
Então, o Mostre Não Conte, ele é meio que uma máxima, assim, e não se sabe ao certo quem disse isso, ou se alguém disse isso, com todas as letras, mas, enfim, é algo que circula e que faz muito sentido dentro da literatura, principalmente da narrativa, né, que seria o contar, seria o quê? Você dizer como é alguma coisa, como é algum personagem, né, e o mostrar seria você transmitir essas informações de como são as coisas, de como são os personagens, por outros meios. Então, por exemplo, quando você está fazendo ali a descrição, você está literalmente dizendo tal coisa é assim, o personagem X é corajoso. Agora, quando você vai mostrar que ele é corajoso, quando você vai passar essa mesma informação mostrando, você vai narrar uma ação desse personagem, ou narrar algum pensamento, ou acontece alguma coisa no enredo e ele tem uma reação. Então, assim, você vai mostrar ele, por exemplo, salvando uma pessoa de um incêndio, né? Daí você está mostrando que ele é corajoso. Você está mostrando também, por exemplo, que ele é altruísta, né? Você está mostrando quem é o personagem, em vez de você dizer, ele era corajoso e altruísta. Então, é uma forma, assim, do Mostre Não Conte. O Mostre Não Conte, ele também acaba servindo um pouco para descrição das coisas, de cenário, por exemplo. Peraí, antes de falar do cenário, tá, o Mostre Não Conte que ela falou, no exemplo dela, fulano é corajoso. Eu contei, né? Então, de certo modo, eu estou colocando o meu julgamento enquanto autor e falar que o meu personagem, João, é corajoso. Ele não está vivendo nada que o leitor acredite que ele é corajoso. Eu estou pondo a minha opinião e querendo que o leitor engula que ele é corajoso. Mas quando eu falo ele salvando você usou um exemplo de salvando alguém do incêndio. Então ele entrou, né, ele botou um pano na cara, ele pulou o fogo. Então eu mostro por meio de ações, né, carregando duas pessoas no colo, por meio de ações a coragem dele. Então muitas vezes eu não preciso nem dizer que ele é corajoso se eu estou mostrando que ele é corajoso. E eu acho que o exemplo é muito legal, mas aí você ia falar que também pode estar em cenário e tudo mais, né? Cenário eu acho que num nível menor, né, mas também tem uma certa frase, assim, que, se eu não me engano, é atribuída ao Chekhov, que seria assim, não diga que a lua está brilhando, mostre o brilho dela num reflexo, do vidro quebrado. Algo assim. Então seria você descrever de uma forma a dar mais detalhes, assim, imagens mais detalhadas para criar aquela imagem na mente de quem está lendo, né? Também seria uma espécie de Mostre Não Conte. Se você falar, está chovendo, né? Aí isso é contar. Aí você pode mostrar o personagem entrando, fechando o guarda-chuva, por exemplo, né? Sim. Ou secando a roupa, alguma coisa desse sentido, né? E no caso da descrição de cenário, eu acho que existe muito uma mistura, assim, de mostrar e contar. Sim, claro. Mas agora eu acho que pra personagem, né, pra personalidade dos personagens, eu acho que vale muito mais essa coisa do Mostre Não Conte. Claro. E também, claro, pode existir essa mistura também, não tem problema às vezes você contar como é um personagem. Dependendo, assim, de alguma característica ou dependendo da importância daquele personagem, faz mais sentido você contar do que mostrar. Por exemplo, você tem um personagem que aparece uma vez, ali, um personagem super secundário, você não precisa ficar se preocupando muito em mostrar, você pode só dizer e é isso, e passou aquela cena. Mas eu acho que quando a gente encontra, assim, onde é melhor mostrar, eu acho que isso dá muito mais vida ao personagem, isso faz com que o personagem, ele fique muito mais concreto, assim, pro leitor. Eu acho também. No teatro, eu estudei dramaturgia, né? E no teatro, o Chico de Assis, que era meu professor, ele falava, o nome dessa ferramenta era ação presente de cena, que eu acho que faz mais sentido, né? Mas na literatura o nome que pegou foi isso, né? Inclusive é uma coisa interessante, né? A gente estudar perceber o ensino da escrita criativa no Brasil, né? No teatro, eu comecei a fazer teatro estudar dramaturgia com 19 anos. Na dramaturgia, isso era muito comum. A gente falar de técnica, de Mostre Não Conte, ou ação presente de cena, de protagonista, de antagonista, o ponto da virada, o arco da transformação, era um vocabulário que a gente usava no dia a dia. Na literatura parece que isso aprisiona ou tira a intuição da pessoa, né? Como se a gente não pudesse mexer na nossa principal ideia, né? E isso é uma coisa, eu acho muito ruim, quando a gente não tem essa possibilidade de estudar mesmo e praticar.
Porque mesmo no campo artístico, o músico estuda pra caramba, o bailarino, né? Se falar um bailarino, quanto a pessoa bota o pé na cabeça, claro que ela é alongada de nascença ou qualquer coisa assim, mas ela não botou o pé na cabeça sem treinar não sei quantas horas por dia. Então os próprios artistas já treinam. E eu fico pensando, por que os escritores que trabalham com a única ferramenta que é a escrita, não tem nenhum instrumento, né? Se negam muitas vezes a escrever. Você encontra isso também na tua prática? Como é que é? Sim, assim, falando dos escritores que eu tenho contato pelo canal, por exemplo, é um pouco menos porque Eles são estão pessoas lá que já. estão lá procurando, né, melhorar. Mas eu conheço, sim, conheço e conheço gente que conhece, assim, é muito comum escritores que acham que basta a intuição deles, basta ter uma ideia e sair escrevendo sem pensar em técnica que vai sair algo maravilhoso. E assim, às vezes pode até sair, mas geralmente se você for um escritor mais experiente, se você, né? Agora, mas se você for um escritor mais experiente, você também já teve mais estudo, mesmo que seja pela prática e pela leitura de obras de ficção, né? Mesmo sem saber, né, necessariamente o que... sem saber que, o que eu tô fazendo aqui é Mostre Não Conte, né? Um exemplo disso até é o Evandro Afonso Ferreira. Eu vi uma entrevista com ele, que ele disse que quando ele começou a escrever, e assim, ele tem um texto que é muito, parece que é totalmente pensado, assim, que ele coloca a forma como ele usa as palavras, assim, como ele trabalha as palavras no texto. E ele disse, olha, esse era o jeito que eu achava que tinha que escrever, porque eu fui uma pessoa que não tive muita formação. Tá, e aí, enfim, tem escritores que eles acreditam que a intuição é só o que eles precisam, e às vezes até ficam frustrados porque eles não têm o resultado que querem, né? Mas aí meio que se recusam porque acham que, não, porque estudar a escrita criativa sei lá, não é pra mim, ou é pra quem, sei lá, pra quem não tem o dom igual eu tenho. Eu acho que às vezes parte muito de uma arrogância. Isso, Blanche, olha só. Então ela fala uma coisa muito legal, que o escritor, deixa eu tentar recuperar o que você falou, assim, o escritor que não quer aprender escrita criativa, porque não é que a pessoa aprendeu e não gostou, ela se recusa, né, a estudar, ver uma aula ou ler um livro que seja. O que é um livro, gente, na vida, se ler um livro? A pessoa se recusa porque, me ajuda aqui, às vezes a pessoa acredita que ela não precisa daquilo, que ela vai confiar só no dom dela. Só no dom dela, e isso na verdade é uma grande arrogância. Eu acho que na maioria das vezes é uma arrogância. Eu acho que é uma arrogância, e eu acho que, no caso da literatura infantil, é um desrespeito com as crianças. Porque você acredita só no que você acha, que você julga ser muito positivo. Ao negar estudar, você também está se negando a apresentar outras possibilidades para as crianças. E essas outras possibilidades são literárias. A Vlange citou lá no começo o Aristóteles, né? No livro A Poética. Inclusive tem um filme maravilhoso, né, que mostra o sumiço desse livro, né, O Nome da Rosa, né, que mostra como que esse livro sumiu. O Aristóteles fez um grande tratado de escrita teatral, né? Isso é maravilhoso. Então, isso no teatro é muito comum a gente aprender as escritas criativas, no roteiro de cinema, e agora parece que está entrando na literatura, né? Então eu espero, gente, que todos vocês que me acompanham aqui, que vocês que escrevem, vocês professores que escolhem livros para as crianças, conheçam as ferramentas, até porque a gente na escola é muito comum aprender redação, né? Minhas férias na casa dos meus avós, não sei o quê, onde o personagem que é da história é o próprio garoto. A personagem é a própria menina. E escrever literatura é você dar vida para outros personagens. Isso é muito legal. Então imagina uma criança escrevendo a história de um cachorro, de uma cadeira que fala. Então ela está treinando a criatividade dela, não que ela está saindo do mundo dela, ela está ampliando o universo dela. Então o escrever, inclusive quando o teu aluno, uma criança de 8, 9, 10 anos vai escrever, ela vai ter uma experiência incrível, que é escrever sobre aquilo que ela não necessariamente está vivendo. Eu, quando escrevo um personagem feminino, eu não sou mulher, mas eu passo a olhar o mundo pelo olhar da mulher.
Né? Uma criança, quando escreve a história de um papagaio, ela está olhando o mundo pelo olhar do papagaio. Isso é maravilhoso. Né? Então, que a gente possa cada vez mais estudar escrita criativa, né, Vlange? Assistir ao canal da Vlange. Você dá curso também? Estou preparando. Está preparando. E quando você preparar, você avisa a gente. De repente, a gente pode formatar um curso para quem escreve para criança com você. Tenho certeza que o pessoal vai se interessar. Eu tô preparando um curso gravado, assim, abordando todos os aspectos da escrita de narrativa. Mas você avisa e a gente. De vez em quando eu faço palestras e tal, então assim, se rolar, vamos fazer aqui um mini curso ao vivo, dá pra fazer, a gente combina. Vamos então chamar a Vlange para o nosso meio da escrita. Vlange, vamos encerrar então, você quer dar um recado final? Como te acha, né? Fixomos, fala aí, fala tudo. Então, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Fixomos. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, basta escrever meu nome, Vlange, você já vai encontrar, mas basicamente @Vlange quem dê. Vlange é com W. Vai estar escrito aí na descrição todos os canais dela, os livros também. Que mais, Vlange? Quer falar mais alguma coisa ou só isso? É isso. Quero agradecer mais uma vez. Que bom, muito obrigado, viu? Que bom, obrigado, gente. Um beijão. Valeu. Tchau, gente.